Para terminar o módulo 7, operações de números racionais, nós já fizemos multiplicação e divisão. Então, iremos agora para a raiz exata e potenciação. Então, vamos lá. Potenciação dos números racionais. Potenciação de base fracionária e expoente natural. Utilizando a definição de potência como um produto de fatores iguais, vamos calcular a potência em que a base é um número racional na forma fracionária, positivo ou negativo, e o expoente, um número natural. Se A e B são números inteiros, B não nulo, quer dizer, não pode ser zero, e N é um número natural. Então, temos A e B elevado a N. É a mesma coisa que A elevado a N e B elevado a N. Então, exemplo. Primeiro exemplo. 3 quintos elevado a 4 é igual a 3 elevado a 4, 5 elevado a 4. Então, significa que esse número aqui eu vou repetir o 3 4 vezes e o 5 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. E o de baixo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Exemplo 2. Menos 1 quarto elevado a 3. É a mesma coisa que menos 1 elevado a 3 e 4 elevado a 3. E aí, repito, 3 vezes o menos 1 e o 4 vezes... Ele aparece 3 vezes tirando. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 negativo com negativo dá positivo. Positivo com negativo dá negativo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, lembrando que toda vez que aqui for ímpar, o expoente for ímpar, o sinal que tiver dentro do parênteses é o que vai para a resposta. Agora, se fosse par, o resultado seria positivo. Observação. Base positiva, resultado positivo. Base negativa, resultado positivo. Tá? Agora, se o expoente for par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, resultado negativo. É o exemplo aqui. O expoente é par, resultado positivo. Expoente é ímpar e a base aqui está negativa, vai ficar negativo. Potência de base decimal com expoente natural. Nos casos de potências em que a base é um número racional de forma decimal, quer dizer, número com vírgula, aplicamos a definição de potência e realizamos o cálculo em duas formas. Usamos o número na forma decimal ou transformamos o número decimal em fração. Então, primeiro exemplo, 0,1 elevado a 2. Então, vou repetir 0,1 vezes 0,1 vai dar 0,01. Isso forma decimal. Ou pego o 0,1 e transformo em fração. Fica 1 sobre 10 elevado a 2 vai dar 1 sobre 100. Ok? E 1 sobre 100 é a mesma coisa que 0,01. Todos os dois têm a leitura 1 centésimo. Segundo exemplo. Menos 0,8 elevado a 3. Então, é menos 0,8 vezes menos 0,8 vezes menos 0,8. Que vai dar menos, porque é ímpar. Então, dá negativo 0,512. Ou, eu pego menos 0,8 e transformo ele em fração, que vai dar menos 8 décimos elevado a 3. Vai dar menos 512 sobre 1000, que significa
0,512 milésimos. Vamos lá. Propriedade da potenciação dos números racionais. Primeira propriedade, multiplicação de potência de bases iguais. Toda vez que a base for igual, eu vou repetir a base e vou somar os dois expoentes. Exemplo. Menos 0,8 elevado a 5 vezes menos 0,8 elevado a 5. Os dois são iguais? Vou repetir ele e vou pegar os expoentes e vou somar. 5 mais 3, 8. Então ficou menos 0,8 elevado a 8. Divisão de potências de mesma base. Quando a base for igual numa divisão, eu vou diminuir. Na multiplicação, soma, e na divisão, diminui. Exemplo. Menos 0,8 elevado a 5 dividido menos 0,8 elevado a 3. Vou repetir a base, menos 0,8, e diminuir. 5 menos 3 deu 2. Então ficou menos 0,8 elevado a 2. Terceira propriedade, potência de potência. Então aqui no caso aqui, vocês estão vendo que tem um parênteses, e dentro do parênteses está A elevado a M. E fora do parênteses, um N. Quando aparecer isso, vocês vão repetir o A e multiplicar M vezes N. Quer dizer, vai repetir a base e multiplicar os dois expoentes. Exemplo. Menos 8 elevado a 5, separar no colchete, e tal elevado a 3. Então, eu vou pegar e vou repetir a minha base, que é o 0,8 negativo, e multiplicar 3 vezes 5, 15, ficando menos 0,8 elevado a 15. Então, quarta propriedade, potência de produto. Então, aqui temos dois valores sendo multiplicado, A vezes B, dentro de parênteses, elevado a N. Então, significa que a propriedade diz que esse N vai elevar o A e vai elevar o B. Então, ficou AN vezes BN. Exemplo. 0,8 vezes 0,4 dentro de um colchete elevado a 3. Então, esse 3 tanto vai para o 0,8 como para o 0,4. É como se tivesse um umzinho aqui e multiplicasse 3 vezes 1, 3. E um umzinho aqui no 4, 3 vezes 1, 3. Então, ficou 0,8 elevado a 3 vezes 0,4 elevado a 3. Potência de quocientes. Então, como aqui é uma multiplicação, aqui é uma divisão. Só que não muda nada, só vai mudar a operação que está fazendo. Se eu tiver a operação A dividido por B, dentro de parênteses elevado a N, vai fazer a mesma coisa que o de cima. Vai ficar A elevado a N, só que dividido por B elevado a N. A diferença é só a operação. Um é vezes, o outro é dividido. Ou, tiver nesse formato, A sobre B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N dividido por B elevado a N. Exemplo. 8 quartos elevado a 3. Então, o 8 vai para o 3, o 3 vai para o 8 e vai para o 4. Ou, 8 dividido por 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 8 elevado a 3 dividido por 8 elevado a 4. Quer dizer, forma de fração e forma de número inteiro. Ok? Raízes exatas de números racionais. No estudo de raízes exatas, vimos que A e B inteiros e número natural maior que 1, quer dizer, raiz de N, raiz de A é igual a B. Então, B é a mesma coisa que fosse B elevado a N igual a A, ou vice-versa. Então, N aqui representa a raiz, o índice da raiz. Quer dizer, se ela é a quadrada,
é um 2. Se é raiz cúbica, é um 3. Se é a raiz à quarta, é um 4, que vai aparecer aqui no lugar do n. O b é propriamente a raiz, é o resultado do que eu peço. E o a é o radicando, é o valor que eu quero resolver. Dizemos que esse símbolo é o radical. Então, toda vez que vocês verem esse Vzinho, é o radical o nome dele. Vamos analisar casos em que a e b são números racionais e n é um número natural com n maior que 1. Então, nunca vai aparecer aqui 1 ou menor. É de 2 para cima. E positivo. Não existe índice negativo. Existe número dentro da raiz negativo. Agora, na parte do índice, só positivo. Então, raízes exatas de números fracionários. Então, para calcular a raiz exata de números fracionários, extraímos o numerador e depois extraímos o denominador. Então, aqui, ó, n raiz de a e b é a mesma coisa, n raiz de a e n raiz de b. Eu vou botar a raiz para cada um. Exemplo. Raiz quarta de 1 sobre 16. Então, vai raiz quarta de 1 e raiz quarta de 16. Que o resultado é 1 meio. Porque 1 multiplicando 4 vezes ele mesmo vai dar 1. 2 multiplicando 4 vezes ele mesmo dá 16. Tá? Aqui, ó. 1 quarto elevado a 1 meio elevado a 4. 1 elevado a 4 dá 1. 2 elevado a 4 dá 16. Segundo exemplo. Raiz quinta de menos 243 sobre 32. Então, raiz quinta de menos 243 e raiz quinta de 32. Raiz quinta de 243 dá menos 3. E raiz quinta de 32 dá 2. Pois, menos 3 meios elevado a 5 vai dar menos 243 sobre 32. Raiz exata de números decimais. Para calcular uma raiz exata com número decimal, quer dizer, número com vírgula, podemos proceder em duas formas. Encontrar o valor como ele é feito com números inteiros, observando o número de cada casa decimal, ou transformar o número decimal em fração e prosseguir como se foi explicado no tópico anterior. Exemplo. Então, tem aqui raiz quadrada, quando não aparece nada é quadrada, de 0,04. Então, significa que é 0,2. Pois 0,2 elevado a 2 vai dar 0,04. Ou você fazer na forma de fração, transformar o 0,04 em 4 centésimos. E aí a resposta vai dar 2 décimos, pois 2 décimos é igual a 0,2. Segundo, raiz cúbica de menos 0,008. Significa que é igual a menos 0,2. Pois menos 0,2 elevado a 3 vai dar menos 0,008. Ou vocês pegam o 8 milésimos aqui e transforma ele em fração. Vai ficar menos 8 sobre 1000. Que vai dar menos 2 sobre 10. Pois menos 2 sobre 10 é igual a menos 0,2. Exercício. Questão do livro, página 486, questões do 5 ao 7, e a página 487, questões 8 e 1 e 2. Calcular
colocar os cálculos no caderno e mandar as fotos dos exercícios prontos. Quem não tem o livro físico pode consultar o livro digital na plataforma PH. Ok? Um abraço a todos.